a gente tem muito embasamento, não só para falar merda, mas para falar coisas que a gente gosta, que é coisa de nerd. É isso. Boa noite. E aí, papai, você tá bem? Eu tô bem, papai. E você tá bem, velho? Tirando esse frio do caralho. Só pra gente fazer uma breve apresentação. Esse é o Monstercast, o seu Gamecast. Eu sou o Deco, Pedrão. Conhecido como primo. Conhecido como primo. Então a gente vai começar essa saga maluca aí. Tentar fazer esse Gamecast, onde a gente vai abordar diversos assuntos dos mundos. Dos mundos não, né? Do mundo, que a gente tá em um mundo só. Dos games. Até onde você sabe, né? Vamos falar de Magic? Vamos, que é pra isso que eu vim. Vamos falar de Magic. Vamos falar também de jogos de múltiplas plataformas, seja plataforma de mesa, console, PC, TCG. Vamos tentar englobar esse mundo aí dos nerds. Dos nerds, dos geeks. Primeiro assuntaço, Magic the Gathering. Pra quem não sabe, o Magicão, TCG, Trade Card Game, que saiu em 1993, inventado por um matemático, o senhor... E Homem-Aranha também, né? O Andrew Garfield. E Homem-Aranha nas horas vagas. E começou com uma ideia de ser um jogo de matemática, criaturas que hoje são bem bonitinhas, ou muito feias, dependendo de quem olha. Se batessem aí, tipo, com poder... Posso estar falando merda, mas também muito baseado em D&D. Muito baseado em D&D, uma grande influência do D&D, né? Bom, começando esse rolê, eu acho que a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer, primo, qual que é seu pet deck? Então, eu jogo desde 2024, desde novembro de 2024. Um tempo até que curto. E desde lá eu joguei com muitos decks e eu tenho carinho por todos os meus decks. Só que o que eu venho mais criando afeto pela temática, por tudo, e que virou recentemente um meu pet deck, que eu gosto de deixar ele todo pimpado, bonitinho, é justamente o Shielgengar, City of Famine. Eu tenho ele há pouco tempo em comparação com os outros decks, só que ele tomou um lugar muito rápido no meu coração. Então, este belo demônio é o meu pet deck. Olha a pergunta, por que você escolheu o Shielgengar? Gengar. É quase um Pokémon, cara. Por que eu escolhi esse comandante? Então, quando eu tava procurando comandantes, e a primeira coisa que me chamou a atenção nele é a mesma coisa que em todos os meus outros comandantes, que é a arte. A arte padrão dele, eu achei absurdo quando eu falei, caralho, muito foda, vou dar uma olhada, e aí eu fui investigar depois identidade de cor, o que ele fazia. Então, a primeira coisa foi a arte, eu achei ele muito foda, e aí eu fui dar uma olhada nas cores. Orzhov é uma das minhas favoritas, se não a minha favorita, e aí, cara, as habilidades só combinaram de também serem muito legais. Então, eu acho que é um deck que ele tem bastante do que eu gosto de jogar. E, cara, bati o olho e falei, é isso, eu quero montar ele. Eu senti que era isso que eu queria ter, assim, de deck principal. Um dos. Bom, só atualizando, o Shielgengar, ele é um Elder Demon, um demônio veiaco. Velho. É uma criatura 6/6 com flying. Tem como habilidade sacrificar uma outra criatura, criar um Blood Token. Se você sacrificar esse Blood Token, ele é Angel This Way, um anjo junto, é isso? Eu posso sacrificar uma criatura, qualquer criatura, e eu crio um Blood Token. Só que se essa criatura for um anjo, eu vou criar Blood Tokens igual ao toughness dela. Entendi. If you sacrifice angel, diz aí, burro pra caramba, na tradução. Crie um número de Blood Tokens igual a toughness em si. Então, é só anjo com bundão, né, mano? Assim, eu tenho acho que 5 criaturas que não são anjo, acho que 6, e o resto é tudo anjo. E aí ele tem uma segunda habilidade aqui, que é 3 de CMC, sendo nas cores branca ou pretas, independente que você vai pagar. Você sacrifica 6 Blood Tokens, retorna cada criatura do seu grave pro battlefield, pro campo, né, com um counter de Finality.
neles. Essas criaturas são um vampiro em adição aos outros tipos. E o que é esse counter de Finality? Qual que é a função dele? O Finality Counter, ele diz que a partir do momento a criatura vai entrar no campo com este contador, se ela morrer, ao invés de ir pro grave, ela é exilada. Caramba, hein? Então é algo que na teoria só daria para fazer uma vez. Pensando, por exemplo, na lista do Shugengar, como que você pensou para essa... Me fala um pouco dessa lista, né? Como que tá rodando esse deck hoje? Qual bracket que ele tá pegando? Tá. Ele no momento tá bracket 2, que é o que eu mais gosto de jogar. Ele não tem nenhum combo, 0 combos, 0 tutores. Ele é um bracketdãozão, sinergia. E acho que o que dá pra talvez resumir ele é recursão de cemitério de primeira, porque eu quero ter criaturas no meu cemitério para justamente conseguir trazer elas fácil. E eu também tenho muita carta de drenar vida, então quando algo X acontece, eu ganho de vida, ou vocês perdem vida, algo assim. E também tem os anjos, né, que por si só é um tipo de criatura muito forte, muito forte. Tem cada anjo aí que é engraçado. Então, basicamente, ele é um deck em que eu quero colocar alguns anjos em campo, ou criaturas que façam recursão de cemitério, ou que me geram valores quando alguma criatura minha morre. E também quero ir aos poucos enchendo o meu grave para, por exemplo, conseguir fazer a habilidade do Shugengar com 6 Blood Tokens e conseguir trazer tudo de volta. E nesse tudo de volta tem muitas criaturas que têm triggers de ETB, então eu tiro muita recursão de ETB e, cara, muita coisa de artefatos também. Entendi. Pelos padrões de cores, né, um Orzhovzão, branco e preto, tanto no branco quanto no preto você tem tanto life loss quanto life gain. Então, assim, é um deck também que, se você decidisse subir um bracket, você poderia colocar combos, que seja Sanguine Bound com daria para colocar ele num bracket 3 e colocar ETBs infinitos. Na verdade, lembrei, ele tem sim um combo nesse deck. Só que não é fácil de executar, e como não tem tutor nem nada, não é 100% que eu vou conseguir fazer isso. É basicamente um combo com uma criatura com persist. Então eu tenho um encantamento que é o Solemnity, que as criaturas não podem ganhar contadores. Então eu sacrifico a criatura com persist, vai trigar o persist, ela vai voltar com -1/-1, só que como ela não pode ganhar contador, ela volta normal, e eu posso ficar fazendo isso infinitamente. Mas até hoje eu nunca ganhei fazendo isso. Mas existe aí. Quando você construiu o deck, ele sofreu algum tipo de mudança? Quando eu falo mudança, por exemplo, você pensou numa lista primeiro, rodou, viu que não deu certo, aí você fez uma segunda lista que te deixou mais confortável? Sim, eu mexi bastante nesse deck. Eu montei ele uma primeira vez, bem mais focado em só anjos, e rodou legal. Beleza. Tribalzão de anjo. Tribalzão só tinha, era ele, anjo e outras coisas. Só que aí eu fui mexendo, fui colocando mais recursão de cemitério. Hoje ele tem mais criaturas que, quando a criatura minha morre, vocês perdem vida. Coloquei mais disso. Coloquei um pouquinho mais de outras win conditions. Então eu acho que eu devo ter mexido pelo menos nele umas 5 vezes, assim. E sempre vira e mexe, eu dou uma olhadinha nele, mas eu acho que hoje, no estado que ele tá bem sólido, a não ser que nas próximas coleções venham cartas novas. Mas, por enquanto, ele tá ótimo. Legal, mano. Bracket 2, eu considero sempre uma mesa muito divertida. Até porque é uma mesa que pode prolongar um pouco mais, os decks tendem a ser um pouco mais lentos. E eu acho que o mais legal é que você realmente aproveita, dependendo da mesa que você joga, né? Se você joga entre amigos, você aproveita muito o Gathering. Né, que você pode trocar uma ideia. Não que, por exemplo, no Bracket 2 você não vai prestar atenção quando você está jogando, mas você pode, acho que, dispersar um pouco mais para ter olhares além Sim. da jogatina ali, né?
E eu acho que o Bracket 2 ele é muito uma zona de guerra. Como todo mundo ali tá montando o seu board, você não tem uma win condition rápida de jogo, vai todo mundo construindo o seu campo de batalha, o seu próprio exército, e aí vira uma zona do caralho. E acho que eu gosto da imprevisibilidade de um Bracket 2. Boa. Vou ver só se tá filmando ainda. Mano, se não estiver filmando ia ser tão engraçado, velho. Não, tá filmando. Ia ser muito engraçado. Temos ainda alguns bons minutos, se é que eu tenho memória no celular. Legal, e agora sim, vamos saindo um pouco de Magic the Gathering. Eu preparei uma pergunta, na verdade, bem interessante para nós que pegamos para nós não, para quem é dos consoles, quem é dos games. Eu acho que ainda é uma pergunta recente, que teve recentemente uma Nintendo Direct, e eu sei que você é fãzaço, e eu queria te perguntar, cara, remake do Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, depois de alguns bons anos aí. E honestamente, a versão do 3DS é super jogável, tipo assim, porra, é lindo do 3DS. Cara, eu tô animado. Eu fico às vezes um pouco preocupado, acho que naturalmente, porque, porra, é medo deles cagarem. É muito difícil, mas eu não sei, né? Eles podem de qualquer jeito. Vi muita gente falando do gráfico, que eu acho que é bobagem falar do gráfico agora, porque não tem quase nada. Tem um frame do Link deitado. Mais realista? Mais realistão. Eu, cara, não achei problema. Eu acho que a gente tem que ter várias vertentes. Wind Waker, quando lançou, todo mundo falou mal pra caralho. Porque, é muito animado, muito cartoonizado. E hoje, porra, é um jogo do caralho, é um dos meus favoritos. Então, acho que é esperar lançar um pouco mais pra ver do que vai ser. Mas, pô, é muito difícil errar, né? Talvez o melhor jogo de todos os tempos. Eu acredito que Shigeru Miyamoto deve estar acompanhando esse filho dele aí de perto, né? Pra quem não sabe, o Ocarina of Time ele é considerado o jogo mais bem avaliado da história do videogame, e ele pode abrir portas para muitos jogos que nós temos, títulos grandes que nós temos hoje. Um grande exemplo é GTA, que é o sistema de locar a mira, né? E é um jogo muito à frente do seu tempo, né, mano? Sim. Os caras... Eu já vi muito vídeo sobre o processo de criação, mas é legal você ver esses vídeos e você pensar na cabeça dos caras quando eles estavam criando, porque eles estavam fazendo algo muito à frente do próprio tempo. Tipo assim, o jogo é de 1900 e bolinha, não vou lembrar agora, e... Eu acho que é 99, acho. Posso estar errado. E é o chão de muito jogo hoje em dia. É doido pensar que naquele tempo os caras já estavam, mano, à frente de um console que na época era muito forte, mas tinha suas limitações. Né? Tinha. E muito se fala de como eles conseguiram colocar o jogo, das limitações que o cartucho tinha na época, embora assim avançados, né? O Nintendo 64 para a época ele contava com um acelerador gráfico já assim competente para poder executar todos esses jogos ali. Ele veio para concorrer com o PlayStation 1 e eu não vou saber dizer qual que veio primeiro, não me recordo. Eu também não. Mas o Zelda até hoje, para quem explora mais sobre tipo a fita, se eu não me engano, a proporção dele em resolução de tela, ela é acima de não sei, eu não sei se ele bate os 4K, mas assim, colocaram telas além da tela normal e o jogo se passa. Ele cobre as telas adicionais, tendo uma visão quase que panorâmica ali do Link na câmera solta, né? E sem falar da parte mais gráfica e de fora do jogo, o jogo em si ele é excepcional. Não tenho muito o que dizer. Acho que é uma história muito bonita e trágica. Sim. E sei lá, tipo assim, acho que é um dos primeiros jogos que eu vi, que eu joguei, e não sei se é no mundo dos jogos isso, mas que trouxe a música para um âmbito interativo e, tipo assim, que tem um peso na história, a música. Né? Não é só um adereço que tá ali pra acontecer. Eu vejo muita publicação e análises falando sobre a triste história do protagonista que é esquecido pelo tempo, né? E até fazem uma das linhas canônicas lá do Zelda, né?
Porque o Ocarina of Time, ele é um ponto de partida para ramificação. Inclusive, eu acho que talvez esse remake talvez venha para não arrumar, mas para tentar estabilizar mais, porque assim, a linha de tempo de Zelda era uma várzea, né? Uma bagunça. Sim. Os caras montaram 3 linhas do tempo para tentar organizar, mas eu acho que talvez esse remake ele venha para falar, ó, talvez é assim, deixar um pouco mais centralizado o caminho da história, talvez. Né? Boa. Mano, é isso. Nosso pilotaço do Velho. Monstercast. Um Gamecast que tá surgindo de uma vontade aleatória, do nada. Do nada. Vamos fazer? Vamos fazer. A gente tem muito embasamento, Nossa. não só para falar merda, mas para falar coisas que a gente gosta, que é coisa de nerd. É isso. Passou voado. Se deu pra ver esse cara passando, passou voado. Passou voando, fi.